Bem, então aqui nós temos o crescimento gengival, né? Também chamado hiperplasia, né? Vocês verão que, reafirmando, para sabermos onde está esse crescimento, a quantidade do crescimento que houve na gengiva, né, da margem gengival até a junção cemento-esmalte, nós teríamos que medir, né, dessa margem até onde a gente encontrar a junção cemento-esmalte. É um procedimento realmente de alta complexidade, mas a gente vai por uma estimativa, ok? E aí, a gente vai anotando, olha, na face vestibular do dente 42, disto vestibular do 42, nós tivemos o que? Se foi positivo o meu sinalzinho, é que houve recessão. É um sinal positivo, um sinal de adição, porque eu vou ter que somar os 3 milímetros da recessão com o que tinha de profundidade de sondagem, profundidade clínica de sondagem, para que eu tenha o meu nível de inserção clínica, ou nível clínico de inserção. Se foi um crescimento gengival ou hiperplasia, como vocês podem ver aqui na vestibular central do 41, nós colocaríamos o sinal negativo, né? Porque eu vou tirar, no caso aqui, 3 milímetros de crescimento gengival da profundidade de sondagem. Se deu 5 milímetros a minha profundidade de sondagem, eu tiro 3, vai ficar 2 de nível de inserção clínica. Desta forma, vocês podem observar aí a nossa marcação para o nosso registro. Lembrando, então, sempre de colocar o sinal positivo quando houver presença de recessão ou marcar sinal negativo quando houver hiperplasia ou crescimento gengival. Assim, nós veremos a recessão gengival e o crescimento gengival. Lembrando que todos os dentes eu terei 6 sítios para medir, também na recessão, também no crescimento, que seria o mesial, ou mesovestibular, o central, ou vestibular propriamente dito, e o distal, ou disto vestibular, ok? Sendo que NIC é a profundidade de sondagem mais a recessão ou profundidade de sondagem menos o que vocês acharam de hiperplasia, né? Então, aqui nós temos uma medida, uma ilustração, né? um infográfico, vamos dizer assim, no qual, teoricamente, a gente fez uma sondagem e na minha profundidade clínica de sondagem, olha, deu 1, 2, 3, 4, 5 milímetros da margem gengival até o fundo da bolsa. Isso aqui é a minha profundidade de sondagem. E a minha recessão ou retração deu mais 5. Vamos ver se deu 5? 1, 2, 3, 4, 5 até aqui, né? Eu teria, então, um nível clínico de inserção, seria a minha somatória da retração mais a profundidade clínica de sondagem. Então, foi 5 da retração mais 5 da bolsa periodontal, eu teria 10 de nível clínico de inserção, NCI ou NIC. Aqui a gente vê um infográfico também, no lado direito, da imagem radiográfica, né? Sendo que a linha em azul ilustra o nível ósseo, em vermelho onde estaria a gengiva, certo? Ou seja, da minha margem gengival que está em vermelho até o fundo da bolsa lá no osso, seria a minha profundidade de sondagem. E a minha retração está lá na junção cemento-esmalte, que está como LCM, seria linha cemento-esmalte, no caso desse infográfico, onde está em amarelo aqui, ó, seria a minha junção cemento-esmalte, né? A minha medida de nível clínico de inserção seria de onde até onde? Da minha junção cemento-esmalte, ou seja, da linha amarela até a linha azul,
certo? No caso, na clínica, aqui a gente está vendo uma radiografia. Na clínica seria como? Seria a medida da minha retração, que seria do amarelo ao vermelho, mais a profundidade clínica de sondagem, que seria do vermelho até o azul. O contrário que a gente falou no slide anterior, a gente teria que passar uma linha, digamos, branca aqui em cima da linha amarela, mais para cá, para dizer em relação ao crescimento gengival, que causa uma certa confusão mesmo. Na prática, a gente consegue explicar isso perfeitamente. E a perda de inserção clínica interproximal? Como é que a gente consegue fazer esse cálculo? É simples. A perda de inserção clínica interproximal seria o meu nível de inserção clínica menos 3 milímetros. 3 milímetros de onde? Seria aquele valor máximo aceitável de um sulco gengival saudável, né? Então, seria o meu nível de inserção clínica, o quanto que eu perdi de inserção clínica, menos os 3 aceitáveis, que seria o valor máximo aceitável. Digamos que eu tivesse uns 5 milímetros de perda de inserção, eu pego 5 milímetros, tiro 3 de um sulco saudável, eu teria 2 milímetros de perda real de inserção, seria o PIC, né? O PIC. E aí, a gente vai agora passar para a mobilidade dentária. Sendo que o conceito de mobilidade, que é a possibilidade dos dentes serem deslocados em vários sentidos, quer durante a mastigação, quer pressionados por qualquer outra força. E quais seriam os tipos? Nós temos vários tipos de mobilidade dentária. Teríamos a mobilidade natural ou fisiológica, que é quando os dentes estão em função e faz uma movimentação natural dentro do seu alvéolo. Uma mobilidade causada por acidentes, quando o dente sofre um traumatismo, uma pancada, né? E naturalmente vai ocorrer uma movimentação maior ou menor que vai causar essa mobilidade. Uma mobilidade causada por doença periodontal, que é o nosso principal foco, né? Na periodontia é o que a gente mais vê a doença provocada, na qual ela provoca uma reabsorção do osso alveolar e, por consequência, a mobilidade dental, ou seja, o dente vai perdendo aquele suporte e começa a perder estabilidade e começa a ter mobilidade. Ainda temos a mobilidade relacionada com a prótese e restauração, e nesse caso poderíamos ter o que se chama de contato prematuro, né? E poderia causar essa mobilidade dental, devido ao que? A alta carga, o aumento da carga sobre o dente restaurado, aquele que o dente paciente morde e fica, nossa, está alto, o profissional às vezes fala, não, isso é normal, se adapta, na verdade o organismo vai se adaptar, causando um outro problema e vai refletir numa mobilidade dental. Isso relacionado a uma prótese ou uma restauração. Nós temos mobilidade também, em casos mais severos, quando ela é causada por inflamações pulpares, né? A pulpite, por exemplo, ela pode também provocar uma inflamação das fibras periodontais. Como eu falei, em estágios mais avançados, ela em decorrência, teria uma maior movimentação e acompanhada do deslocamento no sentido do alvéolo, né? Seria a extrusão, dando aquela sensação que o paciente fala que o dente está crescido, né? E a mobilidade causada por tratamento ortodôntico, né? Ele é natural, o dente, um tratamento ortodôntico, ele é movimentado dentro do alvéolo. Então, vai ter sim uma mobilidade desse dente, principalmente logo após a ativação do aparelho. Agora, a gente tem que ficar muito atento para entender o que é uma mobilidade patológica de uma mobilidade fisiológica. Eu devo, na minha ficha, anotar todas as mobilidades, seja patológica ou fisiológica, eu tenho que anotar. Agora, eu tenho que colocar uma observação, justamente, se é uma mobilidade por aparelho, nas minhas observações lá no periograma, eu coloco se ela é devida ao uso de um aparelho, o paciente removeu o aparelho no dia anterior e veio fazer um periograma com a gente no dia seguinte. Você vai colocar mobilidade grau 1, aí coloca na observação, paciente fez remoção de aparelho. Isso eu tenho que colocar. Eu tenho que identificar e documentar o meu programa. Então, segundo o Lind, de 1983, nós teríamos uma classificação
desta mobilidade, né? Como vocês podem ver aí na figura, eu tenho essa primeira do lado superior esquerdo, dois cabos de instrumento, no caso do espelho, para fazer essa tentativa de movimentação, vejam, no sentido horizontal. E no canto superior direito, eu tenho um cabo de um espelho e a polpa do dedo indicador, só para aparar a força que o cabo do espelho vai causar, para a gente ver se tem uma mobilidade em que sentido. Vejam as setas, no sentido horizontal. Então, no sentido horizontal, eu teria mobilidade grau 1, que é o movimento vestíbulo lingual até 1 milímetro, e mobilidade grau 2, que é um movimento no sentido horizontal maior que 1 milímetro. Então, a mobilidade grau 1 e grau 2, vocês só observarão o dente se movimentar no sentido horizontal, certo? Porque quando é no sentido vertical, como está essa figura no centro, né? Quando você pega o cabo do espelho e tenta empurrar esse dente para dentro do alvéolo, aí, se ele responder com movimento, seria a mobilidade no sentido vertical, que é o grau 3, certo? A mobilidade grau 3 é o grau mais fácil a mais grave e mais fácil de ser detectada. Grau 1 e grau 2, eu diria que é mais difícil por essa questão da gente identificar até 1 milímetro e maior que 1 milímetro. A dica que eu dou é a seguinte: movimento horizontal, movimentou muito pouco, um movimento pouco perceptível, a gente coloca grau 1. Agora, já quando é aquele movimento mais extenso, né, que a gente vê ele mais evidente, aí já seria um movimento maior que 1 milímetro e seria grau 2. O movimento na vertical, repetindo, seria a mobilidade grau 3. E lembrando que nem sempre requer tratamento. Daí a eu ter colocado que, mesmo sendo uma mobilidade fisiológica, eu tenho que identificá-la, né? Não quer dizer que eu a identificando, eu precise fazer tratamento. Não, eu tenho que saber que aquele dente ali teve uma mobilidade porque o paciente removeu o aparelho ou por outro motivo fisiológico, mas eu tenho que identificar. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que fazer algum tipo de intervenção naquela mobilidade, tá ok? E quais seriam os fatores que influenciam essa mobilidade? Seria a quantidade e a duração da força que nós estamos exercendo ali, a extensão e a forma das raízes, né? Se é uma raiz mais cônica, mais curta, né? A posição dessas raízes, se é uma raiz, se é duas raízes, são 3 raízes, são 4, tem caso até de 4 raízes, se essas raízes são fusionadas, se elas são divididas, né? A posição do eixo de rotação dessas raízes, é uma raiz que está mais inclinada ou não, a espessura dos feixes de fibras e proporção de colágeno maduro que tem naquela situação daquele dente. Então, tudo isso nós temos que observar como fatores que influenciam a mobilidade dentária. Tá? Então, sobre mobilidade, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Agora nós falaremos sobre as lesões de Furca.